profissional brasileiro, de modo geral, ele, diante da crise, né, a gente consegue até mesmo se comportar com bom humor diante das situações. A gente acaba improvisando, tendo ali aquela capacidade criativa. E o que nós acreditamos na TI é justamente isso. O profissional de TI ele tem que ter muita criatividade. E como brasileiro, não é de agora, não é de 2015, 2016, mas desde 2010, os estudos mostram que o programador, o desenvolvedor, o engenheiro de software brasileiro, ele é um dos profissionais mais desejados do mundo. Então, a Austrália, a Holanda, a Irlanda tem importado esses profissionais, tem visualizado que eles têm um grande potencial. E o interessante, né, ver que aquelas características nossas como brasileiro, que a gente acaba conseguindo no meio da crise, inovar, se reinventar, conseguir economizar também, a gente acaba conseguindo se virar com os recursos que a gente tem. E na computação isso é muito importante. Nós precisamos, às vezes, de ter que se virar ali sem um recurso, às vezes uma infraestrutura, talvez uma ferramenta que a gente gostaria de ter e ela ali não está acessível, às vezes a nossa internet também não é boa, mas a gente consegue se virar com aquilo que a gente tem. Então, não é a crise que vai atrapalhar o setor de TI, não é a crise que vai acabar com esse profissional. A gente vê as empresas falindo, as pessoas às vezes chateadas, tristes, desmotivadas, mas na TI isso ainda não chegou, esse impacto ele não tem chegado para a gente, porque as organizações ao longo do tempo têm visto esse perfil do profissional e pelo contrário, têm explorado, têm aproveitado esse profissional para levar, né, grandes ganhos ali para as suas empresas. As mulheres elas têm um pouquinho mais de tendência para a área de saúde, para a área de humanas também. E na computação existe um setor, existe uma sub-área que é a engenharia de software, onde a gente trabalha também muito com qualidade. É teste de software, é o próprio desenvolvimento, que requer um raciocínio, requer muitas habilidades e essas competências a gente consegue visualizar nas mulheres. Hoje em dia não existe mais aquele bloqueio, aquela resistência das mulheres em relação a ir para a área de computação, porque nós temos grandes desenvolvedoras, nós temos muitas mulheres de sucesso. Aliás, a primeira programadora foi uma mulher. Se hoje você usa um computador, está diante aí de um computador neste momento, é porque as mulheres também tiveram ali elas conseguiram deixar ali um legado. Então, o profissional brasileiro, de modo geral, de TI, ele é muito bem visto lá fora e eu acho que vale a pena, inclusive, nós pensarmos se o nosso setor, se de repente a sua organização, ela está passando por uma dificuldade, você consegue trabalhar remotamente. Então, a crise, esses momentos difíceis, a gente consegue mais ainda comprovar como que um bom desenvolvedor, como é possível trabalhar bem aqui no Brasil.